Eu cumprimento todos com a paz do Senhor. Tudo bem? Aqui quem fala é o Sérgio Henrique. E na gravação deste vídeo, dando sequência aos resumos referente às lições da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2022. E neste vídeo, a lição de número 8, que traz o tema Sendo Verdadeiros, dando sequência aos ensinos de Jesus no Sermão da Montanha. E nesta gravação, Mateus capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 4, que é o texto bíblico em classe, que será utilizado para apresentar este resumo, juntamente com slides, que estarão disponíveis na descrição deste vídeo. Que Deus te abençoe ricamente, não se esqueça de fazer a sua inscrição, ativar as notificações do canal e também participar de cada estudo que está sendo apresentado semanalmente neste canal, através das lições bíblicas da classe de adultos da CPAD. Na lição de número 8, nós vemos que, sendo verdadeiros, Jesus ele vai abordar a maneira em que os fariseus e até mesmo os discípulos que estavam à sua volta e as demais pessoas deveriam se comportar em relação à esmola, em relação à oferta, em relação à ajuda ao seu próximo, a maneira em que eles deveriam fazer as suas boas ações, as suas caridades, na intenção de socorrer ao seu próximo. O que te leva a fazer o bem a alguém? Qual é o motivo? Qual é a intenção? Quais são as intenções que estão ocultas e escondidas dentro de cada ato praticado pelo ser humano? É justamente este tipo de ensino que Jesus ele vem trazendo em continuidade no seu Sermão da Montanha. E nesta revista, nesta lição de número 8, estaremos abordando justamente a questão de sendo verdadeiros, que nós que servimos a Deus precisamos ser verdadeiros em tudo que nós fazemos, falamos e até mesmo pensamos em fazer. A lição de número 8, sendo verdadeiro, o seu texto áureo, Salmo 32, verso 2, diz que bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. E a verdade prática, Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 4. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Nós veremos nesta lição de número 8 o que Jesus quis dizer dentro destes 4 versículos, quando ele traz a questão da hipocrisia e também a questão de fazer ocultamente, secretamente, para ser reconhecido pelo seu Pai que está nos céus. Já na introdução, nós percebemos que resultado de quem busca viver pelos valores do reino é ser aprovado por Deus e não ser aplaudido pelos homens. Um dos problemas dos fariseus nos tempos de Jesus é que em muitos momentos eles faziam caridade, eles faziam algum tipo de ação, algum tipo de coisa boa para ajudar as pessoas, mas simplesmente preocupados com a falsa piedade, com a aparência, com aquilo que as demais pessoas à sua volta, os seus colegas, os seus companheiros de religião, iriam perceber nas suas atitudes, nas suas ações. O que nós vamos aprender com Jesus
dentro desta palavra, deste ensino, é que vale a intenção do coração, que ela é apresentada através das atitudes, através dos atos, através das ações, através do comportamento, que vai mostrar no seu exterior aquilo que realmente está no coração do homem, qual é a real intenção de qualquer tipo de atitude praticada pelo homem. E é justamente essa questão que Jesus ele vai confrontar no Sermão da Montanha, que tudo que o discípulo de Jesus, o cristão fizer, ele precisa ter em mente que é para o bem do seu próximo, é para agradar também a Deus, e não simplesmente pelo fato de ser aplaudido pelas pessoas que estão à sua volta. Portanto, ser verdadeiro é um resultado de quem busca viver pelos valores do reino. E qual a intenção de tudo isso? Ser aprovado por Deus e não ser aplaudido pelos homens. Por quê? Porque Deus condena a hipocrisia daqueles que praticam boas ações, não por compaixão ou bons motivos para receberem glória diante dos homens. Ou seja, o que Jesus ele vai condenar não é o fato das boas obras praticadas pelos fariseus, pelas pessoas dos tempos bíblicos em que Jesus veio, mas o que Jesus ele vai criticar é justamente a razão pela qual as ações são ou foram praticadas. Qual foi o intuito de tal ajuda? Qual foi a intenção de socorrer um homem? Qual foi a intenção de socorrer uma viúva, um órfão, uma mulher, um adolescente, um jovem? O que está oculto, o que está em secreto, o que está dentro da mente e do coração da pessoa ao socorrer alguém? É justamente isso que Jesus faz, porque Jesus ele valoriza muito a questão da real intenção, do que está na essência, na alma, no espírito da pessoa ao praticar qualquer tipo de ação. Então na introdução está aí, e no primeiro tópico, o ato de dar esmolas e a hipocrisia. Definição de hipocrisia. Hipocrisia, ela vem da palavra grega, que é hipócritas, que é justamente um ator. É aquele que interpreta um papel em um palco, um personagem em obra teatral. É uma pessoa dissimulada, uma pessoa fingida. E aí eu coloquei no quadro também, lá Mateus capítulo 6, versículo 2, não seja como os hipócritas. Justamente é esta palavra que está presente no Novo Testamento interlinear, no grego, hipócritas, ou hipocretes, que é justamente o ator, aquele que interpreta num palco. Quando nós olhamos essa palavra hipócrita, é justamente quando enfrentamos algumas situações e vem justamente aquela palavra ou aquela frase, deixa de ser hipócrita, ou seja, deixa de ser falso, fingido, deixa de enganar. Nós sabemos a real, nós sabemos o que está acontecendo, nós sabemos a verdade. Portanto, é justamente isso que a lição nos traz. Ser verdadeiros em tudo o que nós fazemos. Porque não tem somente as pessoas à nossa volta vendo o nosso comportamento, mas existe um Deus nos céus e na terra que Ele conhece todas as coisas, conhece os projetos, conhece os pensamentos, e é justamente essa questão de hipocrisia que Jesus ele combateu nos seus tempos e que também é necessário combater através da sua palavra nos tempos atuais em que nós estamos. A questão da hipocrisia. Definição de hipocrisia, portanto, vem do grego e significa aquele que interpreta um papel. Pessoa cujo ato pretende impressionar, chamar a atenção para si, focando os enfeites e não nas questões centrais da fé, escondendo sua real intenção. O cristão que deseja vencer a hipocrisia precisa viver o amor de Cristo. Aquele que realmente tem o amor de Deus derramado no seu coração, como nós já falamos em outro vídeo, tudo o que ele faz para ajudar alguém
ou ajudar o seu próximo, ele faz por amor. Ele não faz preocupado em aparecer. Ele não faz preocupado em já receber um retorno, uma recompensa. Mas ele faz o bem sem a expectativa de receber um reconhecimento por aquilo que ele faz. 1.2. A justiça pessoal. Na justiça pessoal, os discípulos precisavam agir diferente dos fariseus, sabendo que seus atos precisam glorificar a Deus e não a si próprios. Quando nós olhamos estas referências, primeira carta de Paulo aos Coríntios 10:31, aos Colossenses 3:17 e 1 de Pedro 4:11, nós perceberemos que tudo o que é feito, tudo que nós fazemos, precisa ter em mente se vai glorificar a Deus ou se vai trazer glória para si mesmo. O egocentrismo, que é um risco muito grande para o cristianismo, ele faz de tudo para exaltar o próprio homem. Mas quando nós olhamos para a palavra, percebemos que o que precisa ser exaltado é Deus através do ser humano, através da sua criação, através dos nossos atos, do nosso comportamento. Quem precisa ser exaltado é o próprio Deus. Mateus capítulo 6, versículo 1, olha o que Jesus diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Jesus ele não condena fazer a esmola, Jesus não condena ofertar, Jesus não condena socorrer alguém, mas a forma pela qual ela é feita, a forma pela qual ela é praticada. Não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Outra questão importante em justiça pessoal é perceber que Jesus ele diz justamente sobre o Pai. Portanto, a pessoa que serve a Deus, ela não está sozinha, ela tem um Pai que cuida dela, ela tem um Pai que lhe entende, e ela tem um Pai que percebe e vê tudo o que seu filho e a sua filha faz. Portanto, entrega tudo nas mãos do Senhor. E o mais ele fará. Confia em Deus. Deus ele é suficiente para cuidar de cada um daqueles que lhe servem. 1.3. As 3 práticas da ética cristã. Dentro de 3 práticas da ética cristã, Tiago 1, versículo 27, você vai perceber que a marca da verdadeira religião é justamente o serviço ao próximo. Socorrer viúvas e órfãos significa o serviço prestado ao próximo. Aqueles que têm condições de socorrer alguém, mesmo que seja com pouco, e aqueles que têm condições de socorrer com muito, e o faz com prazer, com alegria, com satisfação, ele tem a convicção de que ele está praticando e vivendo os valores do reino de Deus, através da ética cristã, que envolve 3 elementos fundamentais, que são eles os nossos bens, através da oferta, que é também o nosso espírito, através de uma vida de oração. É importante ter uma vida de oração, não por si mesmo, mas também pelo seu próximo, e também através do corpo, exercendo a função ou a prática do jejum, que são direcionados a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Ou seja, são direcionados a Deus, ao próximo, aqueles que estão à nossa volta, e também a nós mesmos. Portanto, a oração, o jejum e a oferta são atos piedosos, que quando praticados com sinceridade e verdade, têm o reconhecimento de Jesus. Quando praticados com sinceridade e verdade, Jesus conhece aquilo que é falso, falsificado, aquilo que é hipocrisia. Jesus ele conhece. Pode se enganar quem está próximo, pode se enganar as pessoas à volta, mas jamais enganar ao próprio Deus. 2. Auxiliando o próximo sem alarde. Tópico 2.
auxiliando o próximo sem alarde, sem tocar trombeta, sem barulho. 2.1. Qual é a motivação do teu coração? Nós perceberemos nesse tópico 2 e subtópico 1 que a motivação do coração deve ser a prática da generosidade. Você vai perceber em Deuteronômio capítulo 15, versículo 7, que a generosidade já estava presente na lei, no Antigo Testamento. Era uma condição para o povo de Deus, para o judeu, socorrer ao necessitado. Já é uma coisa do Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo de número 15, verso 7. Olha o que vai dizer. Quando no meio de ti houver algum pobre, entre teus irmãos, em qualquer das tuas cidades, na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão pobre. Verso 8. Antes lhe abrirás de toda a tua mão e livremente lhe emprestarás o bastante para a sua necessidade. Portanto, desde o Antigo Testamento, já presente na lei, era uma das funções a prática da generosidade para Israel, para o povo de Deus, que foi tirado do Egito, da escravidão. Eles já deveriam praticar a generosidade. E dentro do hebraico, generosidade vem do hebraico que é gamal, que significa resolver completamente, recompensar, repartir, fazer algo para alguém, agir generosamente. Teologicamente, expressa gratidão por algum benefício recebido. A pessoa que é grata a Deus por aquilo que ela tem, que ela possui, mesmo que seja pouco, ela pode, se ela tem condições, agradecida a Deus, socorrer alguém, mesmo com pouca coisa. Se cada um socorre alguém com pouca coisa, com certeza muitos problemas seriam minimizados. Até mesmo no nosso meio, primeiro aos domésticos da fé, depois aos que estão de fora. E aí, se fôssemos relatar quantas situações eu já passei, você já passou, dentro de uma instituição, você poderia até relatar nos comentários. Eu passei situações boas e também situações difíceis de serem ditas neste vídeo. Mas como nós entendemos pela palavra, estamos servindo a Deus por gratidão e porque Ele nos chamou. Estamos servindo a Deus fiéis e firmes e que mesmo diante de adversidades e dificuldades, como o apóstolo Paulo escreveu, dizendo que ele passou até nudez, passou fome, perigos. E quantas das vezes as pessoas precisam de ajuda e não tem quem possa ou quem queira lhe socorrer. Uma pessoa pode demonstrar um ato de generosidade com motivos errados, fazendo algo com outra intenção além da ajuda. Em Mateus 9, 4, 12, 25, João 16, 19, nós entendemos que Jesus conhece as intenções e pensamentos. O que os fariseus e escribas pensavam, até mesmo os discípulos, as pessoas que passavam por Jesus em determinados momentos, Jesus ele já conhecia os seus pensamentos, já sabia o que eles estavam até mesmo intentando em fazer. 2.1. Qual é a motivação do teu coração para praticar a generosidade? 2.2. O que buscamos quando auxiliamos o próximo? O que eu quero quando eu auxilio o meu próximo? Qual é o meu objetivo a ser alcançado? Não se promover, mas ser generoso com ações de piedade, tendo Cristo como exemplo, que andou por toda parte fazendo o bem. Jesus, em momento algum, ele cobrou para pregar, ele cobrou para ensinar, ele cobrou para cantar. Jesus cantou? Cantou. Na semana da Páscoa, na época lá da ceia, tendo cantado um hino, foram para o Monte das Oliveiras.
Jesus hora nenhuma cobrou para fazer o que ele fez. E olha que foi o maior preço que Jesus pagou pela humanidade. Sofreu, apanhou, morreu, foi crucificado como criminoso entre dois ladrões, ressuscitou ao terceiro dia e em momento algum ele chegou a colocar um valor, um preço durante todos os seus 3 anos e meio quase de ministério. Você não vê momento algum Jesus cobrando das pessoas que estavam à sua volta. Muito pelo contrário. Jesus sempre se doava. As pessoas vinham, Jesus ensinava. As pessoas vinham, Jesus curava. As pessoas vinham, Jesus libertava dos seus demônios. As pessoas vinham, Jesus perdoava os seus pecados. As pessoas vinham, Jesus orientava, dava a palavra de vida eterna para aquelas pessoas. Que nós possamos aprender muito com a pessoa bendita de Jesus. O que buscamos quando auxiliamos o nosso próximo? Pois quando faz somente para louvores dos outros, é tratado como hipócrita por Cristo. A nossa justiça deve exceder a dos fariseus. Nós devemos, como cristãos, não bater no nosso peito e dizer que somos melhores, mas nós devemos agir para agradar a Deus, buscando o melhor de nós diante de Deus e diante das pessoas. Sempre fazer mais, sempre fazer além daquilo que esperam, mas não qualquer tipo de comportamento, mas comportamento que venha mostrar que realmente você é um servo, você é uma serva de Deus. 2.3. A maneira de ofertar segundo Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 2 ao 4. Até os versículos anteriores, nós temos falado sobre a questão da hipocrisia. Do 2 ao 4, que é uma sequência da qualidade do hipócrita, nós vamos entender que não há necessidade de tornar público quando se oferta ou ajuda. Entendemos que qualquer oferta ou socorro ou ajuda deve ser voluntária e discreta. E é justamente isso que Jesus ensina no seu Sermão da Montanha. Nessa época da tecnologia, da multiplicação da ciência, é bíblico, porque é um dos sinais da volta de Cristo. Nós vimos uma época que quando alguém dá uma cesta básica para o seu próximo, ele já bate uma foto com o celular e já posta nas redes sociais. Estou mentindo ou estou falando a verdade? E aí essa pessoa que faz isso, segundo o próprio Jesus, segundo a própria Bíblia, ele já recebeu o seu galardão. Não tem por que mais ser recompensado por Deus, pelo próprio Pai. Às vezes, faz um outro bem por outra pessoa e dá uma coisa tão insignificante materialmente falando ou financeiramente falando, que também já coloca nas redes sociais. Fazendo a obra do Senhor. Alguns podem até me criticar pelo meu pensamento, pela minha ideia em relação a isso. Mas nós aprendemos neste ensino de Jesus, através desta lição, que devemos ajudar o próximo sem tocar trombeta. É o que o texto diz. Precisa ser em oculto. Eu até escrevi no grego, Mateus capítulo 6, versículo 4, quando diz lá, to cripto, é assim que se diz, significa em oculto ou em secreto, que é um relacionamento pessoal invisível do crente com Deus, que deve ter prioridade em nossas vidas, ou seja, fazer em oculto. Somente você e Deus sabe o que está sendo feito ao ajudar alguém. Não tem necessidade de ser aplaudido. Não precisa disso. Mas por que muitos fazem? Uma pergunta que fica para a nossa meditação, para nosso raciocínio. Por que muitos ainda o fazem? Mesmo com o título de cristão, tem esse tipo de comportamento. Terceiro e último tópico, Deus contempla o bem que realizamos. 3.1, o Deus que tudo vê.
Nós entendemos biblicamente falando que Gênesis 14, 16, 13, Salmos de número 139, Mateus 10, 30, Carta aos Hebreus 4, 13, João 21, 17, Mateus 6, versículo 8, que Deus ele vê todas as coisas, ele prevê também todas as coisas. Por quê? Porque um dos atributos de Deus, uma das qualidades de Deus que não foi transferida ao homem é o atributo de ser onisciente, que significa que Deus conhece todas as coisas. Deus tem todo o conhecimento de tudo e de todos. De tudo, tudo, tudo. Nada escapa aos olhos de Deus. Nada, nada, nada. Não tem nada. Um pensamento, uma fagulha de intenção, uma fagulha de um projeto, uma fagulha de uma ideia, de um desejo. Nada escapa do nosso Deus, do Senhor. Até o que vamos pedir, Ele já sabe. Até o que você vai orar, vai falar, você vai verbalizar com Deus, Deus já sabe, antes mesmo de você pedir. Mas Ele quer ouvir o que você quer. É como um pai com o seu filho. Nós que já temos filhos, sabemos disso. Tem momentos que sabemos o que o filho ou a filha vai pedir, mas esperamos o seu pedido ser verbalizado, ser feito, para atender com a maior satisfação dentro das possibilidades. 3.1, 3.2. O Deus que recompensa. Por que fazer ocultamente? Por que fazer em secreto? Para que isso? Qual a necessidade? O que vai ganhar com isso? A recompensa de Deus. 3.2, ele recompensa o bem que fazemos. Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 10, olha o que está escrito. Não é injusto para se esquecer da nossa obra e do trabalho de caridade que foi mostrado para com o seu nome. Contrário dos homens que aplaudem as ações, mas não sabem as intenções escondidas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Você lembra lá da escolha de Davi? Pastor de ovelhas, o menor na casa, até pelos seus irmãos, pela sua família, os mais fortes e pomposos, e mais habilidosos, mais experientes, é o que provavelmente seria escolhido para ser rei sobre Israel. Só que Deus não vê como o homem vê. O homem olha para o que está no seu exterior, para o que está fora, na aparência, mas Deus olha para o que está no íntimo da pessoa. Por isso que em muitos momentos Deus confunde as pessoas. Aquele que ninguém dá nada, aquele que ninguém dava nada, é justamente aquele a quem Deus vai usar, segundo a sua boa vontade. Então nós temos um Deus que ele recompensa qualquer tipo de caridade, qualquer tipo de atitude que é feita, realizada para socorrer alguém. Tiago 4,17, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, está pecando. Tem muita gente que corre de socorrer alguém. Vê alguém necessitado, mas não tem coragem de socorrer. Prefere desviar o olhar, desviar o seu trajeto, o seu caminho, para simplesmente não ajudar. Sabendo que a nossa vida é passageira e nada nós levaremos deste mundo, como casa, carro, dinheiro, nada disso nós conseguiremos levar. Até me lembrei agora de uma outra passagem também de Tiago, em uma referência diferente, que está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 15 ao 17, que diz o seguinte: se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e partai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Uma coisa que nós entendemos, não resolve alguém que precisa de um socorro, de um alimento, de um remédio, de um valor para alguma coisa urgente. Portanto, quando procura por um pastor, quando procura por um obreiro, por uma liderança de uma instituição religiosa,
ele demonstrar a sua necessidade, porque a Bíblia diz comunicar com os santos as vossas necessidades. E aí, ao fazer o seu relato, a pessoa que ouviu o relato simplesmente falar: olha meu filho, olha minha filha, nós iremos orar por você. Dobra o seu joelho, vai orar, que Deus ele vai providenciar o que é necessário. Isso não é cristianismo. Esse comportamento não está embasado na Bíblia. Por quê? Porque esse próprio texto que eu li, escrito por Tiago, deixa bem claro: se você vê alguém passando necessidade, alguém nu, seja quem for, homem ou mulher, não resolve você simplesmente despedi-lo em paz. Não, você tem que orar. Sim, a oração ela é poderosa, uma ferramenta, uma arma super poderosa para aquele que serve a Deus. Mas só a oração não resolve. Precisa ter uma atitude, precisa ter prática, precisa ter uma postura, um comportamento de auxílio, de socorro. Jesus, quando ele estava ensinando em uma outra ocasião, uma grande quantidade de pessoas se aproximaram dele. E aí os discípulos chegaram para Jesus: Jesus, despede esse povo, manda esse povo embora. Já está ficando tarde, para que cada um se vire. No meu linguajar, não é assim que está na Bíblia, mas no nosso entendimento, né, no nosso linguajar. Despede, manda cada um embora, para que cada um consiga comprar o seu mantimento e se virar com o que vai comer, porque já está ficando tarde. Jesus, negativo. Manda reunir todo mundo, divide em grupos específicos e aí vê o que tem. Aí entra a cena do menino com os pães e os peixinhos. Jesus dá graça, distribui para os discípulos distribuem para toda aquela massa de população e ainda sobra uma quantidade enorme de alimento. Jesus ele ensinou a fé, ele trabalhou a fé das pessoas, mas também ele trabalhou o comportamento das pessoas. Existe o lado espiritual, mas também existe o lado material, o lado humano, que o cristão precisa viver, praticar no seu dia a dia. Não resolve somente mandar a pessoa orar. Precisa conseguir algum meio, dentro do possível, socorrer a necessidade da pessoa. Conclusão: aquele que segue a Jesus e quer imitar seus passos, entende que é bom andar na verdade, ser honesto em todos os aspectos, sem jamais buscar a exibição. Então está aí mais um resumo. E neste vídeo, lição de número 8, sendo verdadeiros, baseado em Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 4. Que Deus continue te abençoando ricamente por assistir o vídeo, por deixar o seu comentário, por se inscrever no canal. E que nós sejamos verdadeiros em toda a nossa maneira de viver, de agir e de pensar. Sem esperar reconhecimento pelas pessoas que estão à nossa volta. Tapinhas nas costas, presentes, nada disso. Que façamos tudo por amor a Deus e também por amor ao nosso próximo. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.